Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, passando por cá para transmitir um pouco do ensino que Deus tem me dado e está passando para vocês. Então, nós que somos obreiros do Senhor, devemos ser aptos ao ensino, e tanto para aprender como também para ensinar. E hoje passando por aqui para deixar um pouquinho de uma pérola que Deus tem me dado e estarei transmitindo a vocês. Não sei se vai ser 10 minutos ou um pouquinho mais, mas o que for, peço encarecidamente aqueles que puder, fica até o final do vídeo para poder entender um pouquinho o que Deus quer falar com vocês. Principalmente aqueles que chegam até, que forem obreiro da casa do Senhor. E aos que não forem, que Deus abra o coração de cada um e venha compreender esse texto bíblico, e estamos para fazer a vontade do Senhor. Onde que esse texto vai ser? Em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12. Somente apenas esse versículo, porém vai vir alguns outros aí em referência. Não vou estar lendo todos, senão vai tomar o vídeo vai ser muito grande. Então, especificamente esse vídeo é para o ensino de 6 tipos de exemplo que o obreiro deve dar. Amém? Glórias a Deus. Então nós temos aqui 6 tipos de exemplos e vamos estudar rapidamente aqui um pouquinho de cada um. Se for estudar mesmo bem estudado, vai ser muito tempo, mas quero trazer aquilo que Deus já tem preparado no meu coração para a edificação do amado irmão. Amém? Então, 1 Timóteo capítulo número 4 e versículo número 12 nos diz assim: apóstolo Paulo nos relata e falando para Timóteo, o que Timóteo deve seguir e ensinar. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis, mas ser o exemplo dos fiéis, que fala, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então temos 6 tipos de coisas para tratarmos durante esses 10 minutinhos, assim, bom Deus nos permitir. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Como eu falei, a mensagem é especificamente para obreiro, mas serve para todos nós, E a câmera está fora um pouquinho, vamos lá. Não sei se essa introdução, esse texto sagrado nos ensina sobre 6 tipos de exemplo que o obreiro deve dar. Glórias a Deus. Aleluia. Seis tipos de exemplo que o obreiro deve dar. O exemplo pode ser significado como tudo aquilo que se pode imitar, seguir e servir. E servir de modelo. Vivemos nestes dias numa crise de liderança e de maus exemplos a serem seguidos. Entretanto, Deus levantou os líderes espirituais para serem exemplo de boas obras para os seus líderes, os liderados. Aleluia. Deus sempre cobrou o bom exemplo dos líderes do povo. Devemos nos esforçar diariamente para não darmos motivo de escândalo, para que o nosso ministério não venha ser censurado. Em 2 Coríntios, capítulo de número 6 e versículo de número 3. Essa mensagem aí, esse pouquinho aí, devemos esforçar diariamente para não darmos motivo de escândalo, e para que o nosso ministério não venha a ser censurado. Está lá em 2 Timóteo, capítulo de número 6, versículo número 3. Isso é um pouquinho de uma introdução. E vamos para a pérola muito boa. Cada uma delas temos 2 tópicos importantes. Nós temos 6 exemplos. Então, o primeiro exemplo dele, na palavra. Então, o primeiro tópico, ser exemplo na palavra, aqui nesse texto não se
refere ao conhecimento da palavra de Deus, ou seja, né, Paulo não está cobrando de Timóteo um grande conhecimento da palavra de Deus. Isso ele fez em outra ocasião, que nem nós podemos ver. Eu não vou ler também, que senão vai puxar muito, mas eu vou dar uma referência para vocês estudar esse vídeo bem estudado ele. Em 2 Timóteo 2, 15, que onde o obreiro deve se apresentar a Deus aprovado, como um obreiro aprovado que maneja bem a palavra do Senhor. Então, já um pouquinho só da pérola, né? Aleluia, glórias a Deus. Né? Ser exemplo na palavra aqui significa ter, né, uma língua ou linguajar, né, sadia, né? Evitando um linguajar, né, chulá e de baixo, né, calão, tipo palavrão. Né? Paulo também aconselhou a Tito dizendo, né, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Esse daqui eu já li o texto de Tito 2:8, que o apóstolo Paulo também falou para Tito, né? Aleluia. Então, o segundo tópico no primeiro, né, ser exemplo na palavra, né? O apóstolo Paulo já havia nos aconselhado dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para prover e edificação, para que dê graça ao que a ouve. Em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 29. Glórias a Deus. Né? O segundo ponto aqui, ser exemplo no trato. Aleluia. Nós temos mais dois tópicos. Primeiro tópico, ser exemplo no trato significa cumprir o compromisso assumido, né? E honrar o que foi tratado, né, e combinado entre as partes. Significa ser um homem de palavra. O apóstolo Paulo, né, condenou os que são infiéis no contrato, né, em Romanos 1:31, ou seja, né, não cumpre o que foi acordado, é tratado entre os contratantes. Né? E no segundo tópico, nós podemos ver Tiago, o apóstolo Tiago também nos aconselhou, né, dizendo, esse eu vou ler o texto que é muito importante: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão, de sabedoria. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 13. Aleluia, glórias a Deus. Ou seja, os verdadeiros sábios, né, praticam o que ensina através da sua fiel conduta no trato com as pessoas. Aleluia. E o terceiro ser exemplo no amor. Glórias a Deus. Nós também temos dois tópicos importantíssimos para nós conhecermos isso daqui, né? Ser exemplo no amor significa praticar o verdadeiro amor ao próximo. Significa amar com atitudes e não apenas com palavras. Em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 18. Nós também podemos ver aqui, ó, Jesus Cristo, né, deu a dica de como ser exemplo no amor, dizendo, né, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Né? João capítulo de número 13, versículo de número 35. No segundo tópico do terceiro ponto, né, ser exemplo no amor, né, o apóstolo Pedro também nos ensinou como ser exemplo no amor, dizendo, mas, sobretudo, tendes ardente amor uns para com os outros, porque, aleluia, glórias a Deus, o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiro uns para com os outros, né, sem murmurações. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo número 8 e o 9. Glórias a Deus. Eu falei que eram uns 10 minutinhos, mas vai chegar uns 20 minutinhos.
mas é para nossa edificação. Quarto ponto, nós temos mais dois tópicos importantes. No quarto ponto, ser exemplo no espírito, né? Primeiro tópico, né, ser exemplo, né, dos fiéis no espírito significa cuidar de sua vida devocional e espiritual, a ponto de influenciar outros a fazerem o mesmo. Os apóstolos deram exemplo de espiritualidade logo cedo ao se dedicarem, né, integralmente, glórias a Deus, ao ministério da oração e da palavra, em Atos capítulo de número 6 e versículo de número 4. A Bíblia mostra, né, Jesus dando um exemplo, né, de espiritualidade aos seus discípulos, dizendo: e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava, e seguiu Simão e os que com ele estavam. Em Marcos capítulo de número 1 e versículo de número 35 e 36. No segundo tópico do quarto ponto, ser exemplo no Espírito, o apóstolo Paulo nos ensinou o que significa ser exemplo de espiritualidade, dizendo: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus, ou seja, à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses capítulo de número 3, versículo número 1 e 2. O quinto ponto, ser exemplo na fé. Temos mais dois tópicos importantes. Aleluia. Glória a Deus. O primeiro tópico, ser exemplo dos fiéis na fé, neste texto sagrado, significa mostrar-se firme e inabalável diante do rebanho, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Significa, tomar a firme posição de igual Josué tomou, Josué e Caleb, de confiarem em Deus diante dos gigantes, que dizendo, aleluia, glórias a Deus, desafia o povo de Deus em Números capítulo de número 14, versículo de número 6 e versículo de número ao 9, do 6 ao 9, Paulo ainda aconselhou Timóteo, a militar na milícia, militar na fé, dizendo: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Em 1 Timóteo capítulo número 6, versículo número 12. Aleluia. O segundo tópico aqui do quinto ponto, ser exemplo na fé, o segundo tópico é o apóstolo, Judas também nos falou da verdadeira fé que devemos ser, exemplo, dizendo: amados, procurando eu, escrevo-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a trabalhar, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, capítulo número 1, 3, que Judas só tem um capítulo, então pode ser capítulo ou versículo. Mas aqui vamos falar Judas, capítulo número 1, versículo número 3, Aleluia. E aqui o sexto ponto, temos mais, dois tópicos importantes, Aleluia, glórias a Deus. Que, no sexto ponto, ser exemplo na pureza. Primeiro tópico, ser exemplo dos fiéis na pureza significa manter-se puro em ações e atitudes diante do rebanho. Significa tratar as mulheres idosas como a mãe, as moças como as irmãs, em toda a pureza.
né? Em 1 Timóteo, capítulo número 5, versículo número 2, o apóstolo Paulo exortou mais uma vez a Timóteo sobre a necessidade do obreiro manter-se puro, dizendo, né? Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 22. Né? Segundo tópico do sexto ponto, ser exemplo na pureza. Né? O apóstolo Paulo ainda afirmou que se alguém se purifica, se alguém se purificar dessas coisas, será salvo para honra, será vaso para honra, né? Santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aleluia. O apóstolo Paulo ainda afirmou que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, né? Santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Segundo Timóteo, capítulo de número 2 e versículo de número 21. Glórias a Deus. E para concluirmos aqui, para não delongar mais esse vídeo, que nos próximos eu vou fazer no Facebook ou no Instagram, ou até no TikTok mesmo, né, a conclusão, né, que possamos nos esforçar para imitarmos, né, o nosso exemplo maior, que é o divino Mestre Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Conforme o apóstolo Pedro escreveu dizendo, né, porque para mim, né, para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro, capítulo número 2, versículo número 1. Né? Imitando a Cristo, seremos exemplo dos fiéis, né? Na palavra, no trato, no espírito, no amor, na fé e na pureza, né? Glórias a Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Em nome de Jesus, agradeço e aguarde mais uns próximos vídeos aí mais na frente. Em nome de Jesus, está encerrado essa pequena reflexão aqui, 6, né, exemplo que o obreiro deve dar, né? Ou 6 tipos de coisas que o obreiro deve dar, né? 6 tipos de exemplo que o obreiro deve dar. Amém? Paz.